Fala galerinha que me acompanha aqui no meu canal do YouTube Exonsons. Ei, vamos seguir fazendo alguns exercícios sobre NOx e sobre reações de óxido-redução. Lembrando que esse conteúdo vai ser então conteúdo prioritário básico para o assunto chamado eletroquímica. Segue então, livro de atividades, exercício número 2. A chuva já é naturalmente ácida em razão da presença do gás carbônico, CO2, na atmosphere. Todavia, a queima de carvão, combustíveis fósseis e poluentes industriais contribui para o efeito da chuva ácida, devido à produção dos óxidos de enxofre, os SOx, SO2 e SO3, e óxidos de nitrogênio como o dióxido de nitrogênio. Com base nessas informações, indique o NOx de todos os elementos químicos que compõem os óxidos apresentados. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Quais são os óxidos que foram citados ali? Deixa eu organizar aqui. O gás carbônico, CO2, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Fechou? São esses os gases que foram então indicados nesse exercício. O dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Tá? Se você perceber, todos eles são óxidos. E se você são óxidos por quê? Porque todos eles são binários, então tem o oxigênio mais um elemento. O oxigênio é o mais eletronegativo e o NOx do oxigênio nos óxidos sempre vale menos 2. Então, aonde está o oxigênio, eu já vou colocar um menos 2 ali. Esse é o NOx. O certo, a gente faz, o certo é botar 2 menos, né? Porque não está menos 2, parece que está perdendo alguma coisa. Na verdade, quem tem NOx, nesse caso negativo, é porque está ganhando alguma coisa. Então o certo é colocar 2 menos, mas a gente acaba fazendo, por uma facilitação matemática, coloca menos 2. Mas o certo é 2 menos, porque quem tem 2 menos quer dizer que está recebendo ou está atraindo do seu vizinho os elétrons, né? Porque quem é negativo é porque ganhou elétrons e quem é positivo é porque perdeu elétrons. Então eu tenho o NOx do oxigênio, eu multiplico pelo número de átomos que compõem a molécula. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 3, menos 6. E finalmente menos 2 vezes 2, novamente menos 4. Então, como todos são óxidos, em todos o oxigênio terá NOx menos 2. Como eu não vejo nenhuma carga aqui em cima, tá? São moléculas então eletricamente neutras. Então o somatório das cargas tem que dar 0. O somatório do que um perdeu, o outro ganhou. Tem que dar 0. Então no caso o NOx do carbono, na primeira molécula, ele vai ser mais 4. Mais 4 menos 4, puf, acabou. O enxofre, na segunda molécula, novamente, se tenho menos 4 para zerar, eu vou ter 4 mais. No SO3, se eu tenho menos 6 para zerar, eu faço mais 6. Vocês percebem que eu estou fazendo uma setinha aqui, porque eu não tive multiplicação, porque todos são monoatômicos, né? Tem só um átomo de carbono, só um de enxofre. Então, no oxigênio, acabei multiplicando, porque existiam 2 oxigênios na primeira molécula, 2 na segunda, 3 na terceira e 2 na quarta. Então, o nitrogênio, finalmente, eu vou ter o quê? Eu vou ter, para zerar, mais 4. A gente, quando explica óxidos ácidos ácidos, tá? Que são os que a gente está mostrando aqui, a gente lá no primeiro ano fala que nos óxidos ácidos, o elemento que está junto com o oxigênio tem NOx mais 4, mais 5, mais 6, só que a gente não acaba não explicando no primeiro ano o conceito de NOx.
Então fica um conceito meio vago para quem está no primeiro ano. Agora você já sabe, né? Então pode ver que o NOx do carbono aqui é mais 4, do enxofre é mais 4, é mais 6 do enxofre, é mais 4 do nitrogênio. Esses compostos binários com oxigênio, que o elemento que está combinado com oxigênio tem NOx mais 4, mais 5, mais 6, geralmente são óxidos ácidos, ou seja, esses óxidos, por que eles são óxidos ácidos? Vou pegar dois aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, o CO2. Esse óxido, quando ele entra em contato com a água, ele vai produzir H2CO3. Ó, H2CO3, o ácido carbônico. Se o SO3 entrar em contato com a água, ele vai produzir H2SO4, ácido sulfúrico. Então, por isso que esses óxidos são óxidos ácidos, porque quando eles entram em contato com a água, eles produzem o seu oxiácido correspondente. Então aqui eu tenho um óxido ácido e aqui eu tenho o seu correspondente oxiácido. É por isso que a chuva, então, naturalmente, ela já é ácida, porque a gente tem gás carbônico na atmosfera. Mas onde há muita queima de produtos, de combustíveis fósseis, de carvão, então eu vou ter a produção, por exemplo, de SO3. Esse SO3 em contato com a umidade do ar vai produzir o que? O ácido sulfúrico, que é um ácido muito mais forte que o ácido carbônico. Então, nesse caso, o pH da solução final vai ser menor do que 7. Que aí eu vou ter a chamada chuva ácida. Fechou, galera? Vamos para o próximo, então. Exercício número 3. Um exercício de falso e verdadeiro. Vocês vão me ajudar aqui respondendo se é falso ou se é verdadeiro. As reações químicas que apresentam variações do NOx são chamadas de reações de oxirredução. Essas reações estão relacionadas com a transferência, um perde e o outro ganha, de elétrons entre as espécies químicas, átomos e ou íons, dos reagentes. Sobre o assunto, assinale V para verdadeiro e F para falso. Ótimo, hein? Ó, V para verdadeiro e F para falso. Primeira alternativa, a espécie química que perde elétrons está relacionado ao fenômeno da oxidação. Vamos botar aqui embaixo. Quando eu tenho reação de oxirredução, você vai lembrar do OPA e do ReRe. O que é o OPA? Quem sofre oxidação é porque perde elétrons, e eu percebo isso porque aumenta o número de oxidação. Do outro lado, antagonicamente, quem sofre redução é porque recebe elétrons, e eu percebo isso porque acaba havendo uma redução do NOx da espécie química. Então vamos para a alternativa lá. A espécie química que perde é o P do OPA, está relacionada ao fenômeno da oxidação. Verdadeiro, opa, oxida, perde elétrons, aumenta o NOx. Então quem perde, está aqui o P, está relacionado ao fenômeno da oxidação. Verdadeira. Segunda, a espécie química que recebe está relacionada à redução. E eu percebo isso porque ela reduz o NOx. Ok? Os 3 R's. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Vamos lá então. Verdadeira, esta alternativa com os... Próxima, a oxidação e a redução são sempre simultâneas. Será? Será que para um perder o outro tem que ganhar? Óbvio, né? Vamos lá, ele está perdendo elétrons. Ele vai perder para quem? Para alguma outra espécie que receber. Ele só vai perder se o outro receber. Então é um processo simultâneo. Ou seja, toda vez que ocorre a perda de elétrons por determinado participante, haverá o recebimento de elétrons por outra espécie química. Verdadeiraço. Ah? Últimas duas. O átomo ou íon que recebe o elétron é o agente redutor. Aí, galera, lembra o negócio, né? Vou botar aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu até mudar a canetinha. O elemento que sofre oxidação
ele vai estar dentro da substância que é o agente redutor, é o contrário. E o elemento que sofre redução vai estar dentro do agente oxidante. Tranquilo? Então, o elemento que sofre redução é porque ele causa no outro a oxidação. E o elemento que sofre a redução causa no outro a oxidação. E quem sofre a oxidação causa no outro a redução. Então aqui o nome sempre é o inverso, né? Onde está o agente redutor é quem sofreu oxidação. E quem sofreu redução é que é o agente oxidante. Vamos lá então. O átomo ou íon que recebe elétrons está sofrendo redução. Então ele é o agente oxidante. False. It's not true, it's false. The last one. O átomo ou íon que perde elétrons é o agente oxidante. Quem perde realmente está sofrendo oxidação. Tá? Quem perde está sofrendo oxidação. Porém, essa substância é o agente redutor, já que ele, por sofrer oxidação, ele está causando no outro a redução. Então é falsa a última. O átomo ou íon que perde elétrons é o agente redutor. Fechou, galera? Um abraço para vocês. Quem não viu a primeira aula minha ali, a aula de ontem, a aula anterior, a aula de ontem fica meio extratemporal, né? Fica depois atemporal, isso aí no futuro pode ser o antes ou depois, extremamente relativo. Então, é uma aula que eu descrevo a reação de óxido-redução. Eu vou deixar agora para vocês o link daquela reaçãozinha que eu fiz no quadro com capricho, explicando tudo, fiz todos os números de oxidação. Depois eu identifiquei quem oxida, identifiquei quem reduz, identifiquei o agente oxidante, identifiquei o agente redutor, tá? E aí fiz completinho uma reação passo a passo de óxido-redução. Fica para vocês agora o link aqui. Um grande abraço, obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula com o professor Ademir. Fui, galera, um beijo para vocês no coração. Fiquem com Deus.